Graça e paz, meus amados e amadas do Senhor. Estou aqui para mais um momento com Jesus. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar para que vidas sejam alcançadas. Amém? E o tema de hoje é: você já duvidou do que você pediu para Deus? Né? Uma reflexão para a sua vida. Nunca duvide do que você pede para Deus, pois muitas das vezes fazemos uma oração e pedimos algo para Deus, a gente esquece, mas Deus, ele não esquece do que a gente pede para ele. E na hora certa, Deus, ele nos responde. Amém? Glória a Deus. A reflexão é: certa vez, um rapaz estava desempregado e ele pediu para Deus um emprego, pois ele precisava muito trabalhar. E no meio da oração, ele falou: Deus, eu também preciso de uma esposa, de uma companheira. Amém? E depois que ele fez a oração, ele viu um anúncio sobre uma vaga de emprego. E ele imediatamente correu para ver se ele conseguia essa vaga de emprego. Chegando lá, estava uma fila enorme. E ele olhou assim, essa vaga não é para mim. Olha quanta gente, olha o tamanho da fila. Então essa vaga não é para mim. Voltando para casa, todo desanimado, triste, abatido por ter chegado e visto uma fila enorme, ele encontrou um garotinho. E um garotinho olhou para ele, sorriu e deu uma rosa. E ele ficou sem entender, né? Porque que aquele garotinho tinha dado a rosa para ele. Então, quando ele entrou no ônibus para voltar para casa, ele sentou do lado de uma moça e a rosa que o garotinho tinha dado para ele jogou fora, né? Quando ele chegou em casa, o que ele fez? Ele murmurou. Então, muitas das vezes, meus amados, não devemos murmurar. Devemos acreditar que Deus, ele responde às nossas orações. Amém? Então, ele murmurou e começou a achar ruim com Deus. Ele falou: Deus, é assim que o Senhor me ama? Deus, é assim que o Senhor me trata? Eu te peço um emprego, eu vou lá, tá aquela fila enorme, então aquele emprego não era meu. Senhor, eu não encontrei a esposa que eu tanto desejava ainda. E é assim que o Senhor me trata? Beleza. Quando ele já cansado, né, do dia a dia, daquela correria, resolveu tirar um soninho e tudo. E no meio desse soninho, ele teve um sonho com Jesus. Ele sonhou com Jesus e Jesus falou para ele assim: meu filho, sabe aquele emprego que você foi, que estava aquela fila enorme? Então, aquela vaga era sua. Eu estava respondendo a sua oração. No sonho, Deus falou para ele, Jesus falou para ele: sabe aquele garotinho que te deu a rosa, que você jogou fora? Aquela rosa era para você ter dado para aquela moça que estava sentada do seu lado no ônibus, pois aquela moça seria o grande amor da sua vida. Moral da história: muitas das vezes nós duvidamos do que Deus tem para nós e não devemos duvidar, devemos acreditar. Por quê? Muitas das vezes a gente desiste fácil, a gente desiste no meio do caminho e não devemos desistir, devemos persistir. Quando a gente pede algo para Deus, a gente deve acreditar e confiar. Não é uma fila de emprego enorme que vai nos paralisar. Não é um garotinho que nos deu uma rosa que a gente vai jogar fora. Não, ao contrário, a gente vai glorificar e a gente vai agradecer, pois Deus, ele usa pessoas para falar com a gente. Então, quando você pedir algo para Deus, quando você profetizar sobre a sua vida: Deus, hoje eu consigo, Deus está comigo, Deus vai à frente de tudo aquilo que eu tenho que fazer, não duvide, né? Não duvide, mesmo que tenha obstáculos no meio do caminho, acredite que no meio da tempestade é Deus andando com você sobre as águas. Então é Deus que te sustenta, é Deus que te guarda, é Deus que te protege. Não se esqueça também que as palavras, elas têm poder e nós não devemos murmurar, nós devemos confiar que Deus, ele pode, que Deus, ele é dono da prata e do ouro, e o Deus que a gente serve, ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Amém? Então, meus amados, minhas amadas, era essa reflexão
sobre pedir algo para Deus e não duvidar. Acreditar que nós temos um Deus que pode muito mais do que podemos imaginar. Então, acredite, persista e insista que Deus está com você. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não deixe de compartilhar. Amém? Glória a Deus.